Ora, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um pequeno almoço do Jornal Económico. Hoje vamos falar de um tema muito atual, a cibersegurança e os aspectos relacionados com a inteligência artificial generativa, que de facto é um game changer nesta área e não só. E o nosso painel de hoje vai abordar precisamente esses temas. Para quem nunca esteve num encontro nosso, estes pequenos almoços são pontos de troca de ideias, de reflexão, um ponto de encontro. E o objetivo, no fundo, é que todos nós possamos sair daqui com um pouco mais de informação sobre os temas, também com informação para pensar e para refletir. E são também pontos de encontro onde pessoas de diferentes backgrounds se podem encontrar. Uma palavra especial não só para todos os presentes e para os nossos oradores por terem aceito o convite para estarem aqui hoje, mas também para os nossos telespectadores que nos acompanham através das plataformas digitais do Jornal Económico. E, dito isto, convido o Dr. José Carlos Lourenço, nosso CEO, a fazer a intervenção de abertura deste encontro. Muito bom dia a todos, aos que nos acompanham aqui no Hotel Intercontinental e aqueles que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Queria deixar-vos umas breves notas. A primeira, naturalmente, tem que ser de agradecimento, em particular aos nossos oradores, a doutora Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do Conselho Diretivo da Ponto PT, o Dr. Bruno Castro, CEO da Visionaire, o Dr. Luís Rato, Diretor Nacional de Segurança da Microsoft Portugal, que se juntaram aqui connosco para refletir sobre um tema da maior relevância e atualidade. Eu quando me pediram para deixar aqui umas breves palavras no início, não consegui deixar de fazer uma reflexão sobre este tema no momento em que comecei a minha carreira profissional, já ando aqui há algum tempo, portanto, no início dos anos 90, e a situação que vivemos hoje em dia. No início dos anos 90, o mundo era muito diferente, obviamente. Mas também no mundo das empresas havia muito menos conectividade, as empresas estavam, no essencial, fechadas sobre si próprias. Nessa altura, é bom recordar que a internet tinha sido inventada cerca de 10, 12 anos antes. Muitas vezes as preocupações com a cibersegurança até estavam muito focalizadas na frente interna de algum funcionário com algum litígio na empresa que quisesse provocar algum tipo de dano, alguma questão de espionagem industrial, mas progressivamente as coisas foram mudando. Mudaram até com uma grande vertigem ao longo destes últimos 30 anos. À medida que começou a haver alguma abertura ao exterior, havia umas firewalls, havia umas ferramentas muito interessantes que davam, pelo menos, algum sentimento de proteção e estávamos, sobretudo, com uma preocupação de natureza operacional. As equipas de sistemas de informação, o diretor de sistemas de informação, as pessoas às vezes dormiam um pouco mal à noite, mas era uma preocupação essencialmente localizada nestes departamentos. Fazendo um salto em direção ao futuro, há 2 anos atrás tive a ocasião de fazer o curso de administradores não executivos do Instituto Português de Corporate Governance e, sem surpresa, percebi que uma das preocupações fundamentais do board para os não executivos, portanto, damos um salto das pessoas com preocupações de natureza essencialmente operacional para pessoas que, não sendo executivas, têm essencialmente preocupações de natureza estratégica e de continuidade dos negócios. Uma das preocupações fundamentais para estas pessoas que têm funções não executivas era exatamente o business continuity e, no contexto de vários temas diferenciados, a forma como as organizações estão apetrechadas para poderem enfrentar os desafios que lhes estão colocados. Eu acho que hoje em dia todos concordamos que a questão de se as empresas vão ou não ser sujeitas a desafios desta natureza não é uma questão de se vão ou não, é uma questão de quando é que vão. E nessas alturas, aliás, em Portugal, nos últimos anos temos tido vários exemplos deste tipo. Um aspecto absolutamente fundamental é quando os temas acontecem, como é que as empresas estão preparadas para dar uma resposta efetiva ou não a esses desafios perante os seus clientes, perante os stakeholders de uma maneira geral, perante as suas próprias equipas. Portanto, e isso, naturalmente, é que faz toda a diferença. Portanto, tenho a certeza absoluta que durante a conversa que vamos
a seguir ter no painel. Muitas destas preocupações irão ser tocadas. Tenho a certeza absoluta que iremos, com os nossos sentidos mais apurados, sobre algumas das preocupações, mas também com as soluções que, apesar de tudo, vão existindo para permitir que as empresas, quando falam de sustentabilidade, possam pensar de uma forma mais alargada, incluindo todos os dias terem condições para executarem a sua atividade assente em plataformas digitais. Desejo-vos a todos um ótimo evento. Tenho a certeza absoluta que, no final, vamos dar por bem emprego o tempo que vamos estar aqui a investir. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado, José Carlos. E vamos então dar início à nossa sessão. E convido os nossos oradores a tomarem os seus lugares aqui no painel. Bruno Castro, CEO da Visionware. Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do Ponto.pt, e Luís Rato, Diretor Nacional de Segurança da Microsoft Portugal. Esta conversa vai ser moderada pelo meu colega Nuno Vinha, que tem acompanhado estas temáticas enquanto Subdiretor do Jornal Económico. E eu recordo que no final, portanto, temos mais ou menos 1 hora de conversa e no final temos 10, 15 minutos para questões da audiência, como habitualmente. Portanto, estejam depois à vontade para as colocar. Nuno, força nisto. Obrigado a todos pela vossa presença. Nós ontem falei com cada um de vocês um bocadinho, mas eu hoje gostava de começar com uma história. Eu quando estava a preparar esta conferência e esta moderação, e isto vai ser um bocadinho mais demorado do que o normal, lembrei-me do primeiro crime informático com o qual eu me deparei, profissionalmente, mesmo na minha vida inteira, diretamente. Eu comecei a trabalhar no Diário Digital, um diário exclusivamente online em Portugal, é uma espécie de avô do Observador, mas pronto, e logo em 99, nós estávamos na redação e, de um momento para o outro, todos os títulos do jornal estavam todos alterados. Posições de palavras alteradas, horrível. Nós ficámos todos de olhos muito abertos e, certo, resolveu-se aquilo. 2 dias depois apareceu-nos uma empresa, 2 pessoas que nos apareceram no jornal para dizer, bem, vocês têm um problema sério de segurança, se vocês quiserem. Okay. E ao mesmo tempo, uma segunda história relacionada com o mesmo, alguém ocupou a morada www.dd.pt, fez cybersquatting para poder vender ao jornal a designação DD, porque percebeu que ia ser lançada uma coisa chamada Diário Digital e percebeu que o DD seria algo muito apetecível. Qual é que é o moral desta história? Não tem nada a ver com o jornal em si, nem com o que os jornalistas fizeram, tem a ver com o grau de desorientação daquela empresa naqueles momentos. Eu lembro-me perfeitamente, os jornalistas a lidarem com isso foi uma coisa horrível, porque eram os nossos títulos, as nossas notícias, e nós pensávamos, sabe-se lá mais o que é que estão a fazer dentro dos textos. E era por aí que eu gostaria de começar, Luísa, porque não falámos sobre isso, sobre a capacitação das empresas, no sentido de se prepararem para uma coisa deste género. Isto é um caminho provavelmente eterno, face à ameaça que está, mas há passos a dar e há coisas que que as empresas deveriam estar a fazer. Qual é que é o melhor conselho que se pode dar a uma empresa num caso destes? Pronto, bom dia. Obrigada pelo convite, obrigada ao jornal por me ter convidado para estar aqui com estes especialistas na área da segurança das organizações. Eu vou falar um bocadinho das competências, como combinámos ontem, aliás. E, sim, eu não gosto muito de dar conselhos, mas, na realidade, quando hoje falamos de cibersegurança, estamos basicamente a falar de competências. Porque as questões técnicas mais ou menos são resolvidas, eles saberão explicar muito melhor do que eu, que nós hoje temos à nossa disposição alguns dos melhores sistemas para fazer face, em termos técnicos, a ataques de cibersegurança. O que nós muitas vezes não temos é a capacitação das pessoas em 2 níveis. Por um lado, não temos os profissionais necessários para fazer face a este desafio que as organizações hoje todas, não são só as grandes, todas as organizações têm, e por outro lado temos pessoas dentro das organizações que não têm essas competências por várias razões. Primeiro, porque não lhes foram dadas, muitas vezes pelas próprias empresas não estão atentas a o elo mais fraco são sempre as pessoas. É por aí que entram a maior parte dos ataques, eles saberão explicar isto muito melhor do que eu.
Portanto, a questão que se põe aqui e aquilo que eu diria que qualquer organização tem que fazer é capacitar os seus colaboradores e a começar pelo próprio board, não é? É capacitar os líderes, porque se nós tivermos líderes que estão capacitados nesta área, por um lado, e por outro lado têm a preocupação, e foi dito e bem aqui no início, a questão da continuidade do negócio, porque é aquilo que todos nós, enquanto gestores, temos o maior receio que nós temos hoje nas nossas organizações, e existem dados que dizem que assim é, mais de 60% dos gestores ouvidos o ano passado diziam que aquilo que mais receiam é um ataque de cibersegurança à sua organização. Porquê? Por causa da continuidade do negócio, pelos danos que isso pode trazer, não só reputacionais, mas para o próprio negócio. Portanto, vai ser um requisito, peço desculpa, vai ser um requisito do CEO dos próximos 5 a 10 anos ter uma plena consciência do que é a cibersegurança e a ciberpresença de uma empresa no mundo, digamos assim. Eu já diria que devia ser hoje um requisito. Hoje. Um requisito já. Sim, um gestor de uma empresa, um CEO de uma empresa, se não tiver como principal, neste momento, principal preocupação a cibersegurança, alguma coisa não está bem. Aliás, há quem diga que nas grandes empresas os conselhos de administração vão ter como requisito nos próximos 5 anos terem pelo menos um membro especialista em cibersegurança. E isto, obviamente, estamos a falar das grandes empresas. Nas pequenas empresas, quem está à frente da empresa tem que ter conhecimentos e tem que estar atento para esta área. Aliás, eu achei muito interessante porque eu diria que estes dois temas, a cibersegurança e a inteligência artificial, são porventura os temas que hoje fazem sentido debater no digital, porque são aqueles que são mais prementes. E não só no digital, em termos económicos e em termos sociais, a par, obviamente, da transição verde. E eu achei interessante ontem, não sei se alguém viu o debate das europeias, e 2 vezes se falou em cibersegurança, 2 vezes se falou em inteligência artificial. Se nós pensarmos nos debates noutras ocasiões, era uma área que estava completamente arredada. Era um deserto. E hoje não, já existe esta preocupação, e obviamente que em termos europeus... E é um tema político. É um tema, obviamente. Político. E em termos da União Europeia, está mesmo na base de grandes preocupações. E de grandes alterações. E também em termos de competências digitais. Se nós olharmos para a década digital, nós vemos como as pessoas estão no centro e como a importância da capacitação é, até 2030, tão importante para a União Europeia. Luís, vamos pôr números nesta frase da Luísa. Ontem falámos um pouco sobre isso. Há, de facto, uma grande percentagem de empresas que está a abrir a porta, está a obter ganhos, mas também está a assumir riscos com a inteligência artificial. 7 em cada 10 empresas já admitem ter experimentado a inteligência artificial e pelo menos outras 25% querem fazê-lo nos próximos tempos. Como é que estamos nesse aspecto, em termos de presença das empresas na inteligência artificial? Eu vou recorrer aqui ao meu Copilot. Desculpem lá. O Copilot analógico? Trouxe aqui uma cábula. Tinha aqui alguns números. É muito difícil decorar estes números todos, que eu já não tenho idade para isto. Mas tenho que olhar aqui para alguns números. Então, só partilha alguma informação. Nós fizemos um estudo com o IDC relativamente àquilo que era a adoção da inteligência artificial nas empresas portuguesas. Aquilo que nós verificámos nesse estudo foi que 62% das empresas já estavam a utilizar a inteligência artificial. Destes 25%, destas empresas, 25% pondera também nos próximos 24 meses utilizar a inteligência artificial. Portanto, o que demonstra aqui um grande apetite do ponto de vista do tecido empresarial português e daquilo que são as organizações também do setor público, poderem, de certa forma, abraçar esta nova tendência. Quando nós começamos aqui a olhar também para outros números, percebemos que, por exemplo, 40% já utiliza cloud pública para ambientes de desenvolvimento e de testes, e 26% também utiliza cloud pública já para todo o ciclo de vida de uma solução que tira partido de inteligência artificial. Portanto, isto demonstra, de facto, uma dinâmica crescente para tirar partido. Portanto, é inevitável que, quando nós olhamos para aquilo que é toda a potencialidade que nós podemos trazer através deste tipo de tecnologia no meio digital, portanto, e percebemos, de facto, que podemos amplificar muitas capacidades humanas através deste tipo destas áreas que estão em crescente desenvolvimento.
Como é lógico, tudo isto também traz um conjunto de desafios, não é? Percebemos também, ao mesmo tempo, que quando nós começamos a olhar para esta perspectiva daquilo que é o mundo de cibersegurança, também no outro estudo que nós realizámos sobre aquilo que era a maturidade, os estágios de maturidade de empresas portuguesas do ponto de vista de cibersegurança, portanto, também muito por fruto daquilo que vem sendo a iniciativa regulatória, a Diretiva NIS 2, que em outubro deste ano irá ser transposta no nosso território, não só no nosso território, mas também nos países da União Europeia. Portanto, e quando nós olhamos para isso, verificámos que em 185 empresas fizemos esse inquérito, havia aqui uma perspectiva de, por um lado, do ponto de vista de investimento passado, 50% das empresas já tinham feito investimentos significativos em cibersegurança, em soluções que iriam suportar naquilo que é o seu programa de cibersegurança, mas também quando olhamos para a frente, há também mais um conjunto de empresas que também está muito focada também em continuar a manter essa mesma adoção. O que é que salta aqui à vista, no meu entender, nesta análise? É que encontramos uma percentagem significativa, cerca de 56% das empresas, não estavam a utilizar soluções de cibersegurança que tivessem capacidades de inteligência artificial. E, de facto, isso demonstra aqui um trajeto que é preciso revisitar. Quando olhamos para aquilo que é o contexto da ameaça global e na forma como estão a ser utilizadas estas capacidades pelo lado do atacante, para tirar proveito de um conjunto de cenários muito diversificados, não é? Estamos a falar daquilo que é capacidades de maior agilidade, por exemplo, desenvolver código malicioso através de inteligência artificial, inclusivamente por indivíduos que muitas vezes não têm todos os conhecimentos de desenvolvimento específico que permitem ter a partir disso. Estamos a falar daquilo que é uma maior assertividade naquilo que é o desenvolvimento de conteúdos para efeitos de engenharia social, nomeadamente o phishing. Luís, na verdade o que está a dizer é que estavam a usar a vacina da gripe com as estirpes da década passada, basicamente. É um pouco assim. Temos que revisitar tudo portanto, não isso. estavam protegidos. Sim. Tecnicamente não estavam protegidos para os dias de hoje. Por um lado, sim. Por outro lado, é preciso olhar para aquilo que é o contexto de desafios de futuro, não é? E se nós pensarmos o que é que, por exemplo, a inteligência artificial nos introduz como desafio, temos novos desafios. Os controles de segurança que nós utilizávamos no passado estão desajustados se nós não olharmos e percebermos também, no fundo, para aquilo que são os novos desafios que estão a ser trazidos através deste tipo de tecnologia. Portanto, temos que acautelar isso. Nós, no nosso caso, pelo que também tem sido um papel de liderança de mercado naquilo que é o desenvolvimento de inteligência artificial e aquilo que temos trazido também para os nossos clientes em termos de soluções tecnológicas, tivemos que olhar para isto em diferentes dinâmicas. Temos que ter aqui uma perspectiva de, por um lado, aquilo que é a inteligência artificial responsável, portanto, que segue um conjunto de princípios, questões como a transparência, questões como a segurança, a própria justiça do ponto de vista da utilização deste tipo de tecnologia. Portanto, há todo um conjunto de princípios naquilo que é a inteligência artificial responsável, mas, por outro lado, temos que criar as condições de ter segurança para a inteligência artificial e inteligência artificial para a segurança. E é nestas duas dinâmicas que nós nos dividimos para trazer essa mesma capacitação. Quando nós olhamos para aquilo que é segurança para a inteligência artificial, portanto, uma das coisas muito importantes é nós conseguirmos ter isto em duas dinâmicas. Uma dinâmica para nossa, enquanto provedor de soluções tecnológicas que estão a ser disponibilizadas ao mercado, e também do ponto de vista daquilo que é conseguimos garantir, de facto, também na nossa utilização interna, porque estamos a criar isso, também conseguimos controlar nós próprios nos nossos processos de engenharia toda esta nova realidade. E isso tem muito a ver com revisitar todos os processos de engenharia, desenhar todos os modelos do ponto de vista da avaliação de risco. Portanto, tivemos que de construir novos modelos, portanto, aquilo que nós chamamos na engenharia da indústria, o threat modeling. Tivemos que olhar para um threat modeling específico para a inteligência artificial. O que era utilizado no passado, portanto, nós olhávamos para uma aplicação e tentávamos perceber todos os vetores de risco dessa mesma aplicação e criar-se, no fundo, mecanismos de controlo de risco e de salvaguarda de risco, mitigação, em cima desses mesmos riscos. Quando nós olhamos para a inteligência artificial, temos que fazer exatamente a mesma coisa e perceber, de facto, qual é que é o espectro que aquilo está aqui envolvido. Podemos estar a falar do tipo de dados que estão a ser utilizados, e isso é uma das coisas muito importantes quando olhamos para essa dinâmica, por exemplo, no nosso caso,
temos uma lógica de transparência até do ponto de vista de relatórios que nós temos emitido. Muito recentemente emitimos um relatório onde percorremos tudo aquilo que, no fundo, são os aspectos do tipo de dados que utilizamos para treinar os nossos modelos. Não utilizamos os dados dos clientes para treinar os nossos modelos. Olhar também para aquilo que foram os critérios de decisão para a formação e os critérios que atribuíram, de facto, a validação dos próprios modelos, portanto, isso também, de facto, trazer isso a público. E depois também de uma lógica de integração de comunidade, como é que nós conseguimos também envolver uma comunidade para, de uma forma crescente, ela própria também absorver estas práticas como uma espécie quase de standardização. Quando diz comunidade dentro da própria empresa e depois externamente as outras empresas que fazem parte do ecossistema. Precisamente, ou seja... Já lá vou, Luís. Deixa-me só pôr exemplos concretos ali no Bruno, quando disse há pouco que são novas formas, são novos vetores de risco. É engraçado como estas palavras são tão parecidas com aquilo que nós às vezes temos nestes pequenos almoços sobre farmacêuticas e sobre doenças, porque de vetores de risco estamos a falar exatamente do mesmo tipo. E sim, de facto, estamos a falar de um sistema, de um organismo semelhante. Bruno, exemplos da forma como a inteligência artificial se adapta, ou pelo menos como procura de forma insistente novos caminhos para chegar àquilo que é o seu prémio objetivo final, que é, obviamente, uma recompensa financeira. Bom dia a todos, portanto, obrigado pelo... Isto quando é aproveitado para o crime, peço desculpa. Obrigado pelo convite. Bem, eu não consigo resistir a ir para trás outra vez, pode ser? Força à vontade. Posso, sempre assim disruptivo. Primeiro, quando falaste no final da década de 90, cheguei a pensar que éramos nós. Porque cheguei a pensar que naquela altura nós já cá andávamos, a Visionet já cá andava, e nós, particularmente eu, andávamos já no tema da segurança. Foram vocês que fizeram isso ao Diário Digital. Pensei que a pessoa a quem te chamaste deve ter sido algum de nós. E, portanto, pode ter... Não, eu não chamei ninguém. Eu estava absolutamente a começar, eles é que apareceram lá e disseram vocês têm um problema grave de segurança e nós, por X, nós resolvemos isto de uma ponta à outra. E o diretor, na altura, era o Luís Delgado, disse não vai acontecer nada disso. E pronto. E nós continuamos com no final da década de problema. 90, início de 2000, provavelmente éramos uma dezena de pessoas que mexiam na área de segurança. Provavelmente na altura isso era o faroeste. Era o faroeste. Completamente. Sim, mas também para vender segurança, o tempo de segurança, era realmente um desafio abismal. Portanto, ninguém sabia o que era cibersegurança e muito menos era possível vender se não à banca, provavelmente, e ao Estado. Portanto, era realmente um grande desafio. Quando falaste nesse caso, vemos aqui uma espécie de rollback de memória para trás no tempo. E para ver o tempo que nós já cá andamos, e eu já cá ando a falar sobre cibersegurança, e às vezes até já me sinto um bocado de dinossauro nisto. Ontem dei por mim ter que explicar à minha filha, com 10 anos, o que é cibersegurança e o que é AI, e como é que se envolve, porque ela vai ter um teste 2 e falar sobre isso, passado quase 30 anos não nisto. Mas é bom sinal. É bom sinal, claro. Se isso está a sair nos testes das crianças de 10 anos, sim. faz-me dá-me alguma confiança. E salta-me agora para o outro ponto, estamos aqui a falar um pouco sobre a questão do elo mais fraco ser as pessoas. Eu discordo um bocado com isso. Passei a discordar um bocado com isso. Nós, durante muito tempo, usámos esse clichê. O elo mais fraco são as pessoas, andámos a bater isto, vezes sem conta, e depois, de repente, apanhámos aqui uma crise cibernética que se chamava Covid, e que realmente nós tivemos um problema gravíssimo, foi, de repente, ter que trabalhar com as pessoas fora do nosso environment de segurança. E foi aí que nós falhámos. Nós, e falo de nós, Visionet também, porque tivemos que, de repente, permitir que as empresas, as organizações dos Estados saltassem para a internet rapidamente e fôssemos colocar todos os colaboradores na internet em solo mode, sem os proteger. E, portanto, eu cada vez mais fujo desse conceito de dizer que o elo mais fraco são as pessoas. É só mais um risco que temos de trabalhar, mas que as organizações e o top management têm que colocar isso no mapa de risco. Ou seja, nós temos que proteger não só o nosso core business, a nossa organização, o nosso environment, parceiros, colaboradores, parceiros e clientes, mas também os nossos colaboradores. E, portanto, a questão de termos muitos ataques virados para as pessoas é um facto. Os spear phishings da vida e os phishings e por aí fora, com usurpação de identidade, é o nosso dia-a-dia, mas é a obrigação do top management estabelecer modelos de segurança para esses riscos e para essas pessoas. Okay? Portanto, a questão do elo mais fraco das pessoas é um facto que isso existe tecnicamente, mas é só mais um ponto do mapa de risco. Okay? E no top management, já não é tema também de saber se o top management está awareness ou não, ou premiado ou não no tema da cibersegurança. Está. Hoje. Okay? Já não é um tema. Já foi. Em muito tempo nós tínhamos que explicar porque é que a cibersegurança era um risco para o negócio. Okay? Hoje já não é assim. Nós, felizmente, hoje temos um mindset no top management em que falamos de risco cibernético de forma perfeitamente normalíssima.
transversal e faz parte de um budget específico só para a cibersegurança, só para risco, e, portanto, esse tema já não existe. Inclusive, quando temos salas de crise após ciberataques e ações forenses e até mesmo estabelecer roadmaps de evolução tecnológico, o top management está envolvido e está perfeitamente a par daquilo que se passa. Fazemos questão disso. Okay? Já não é uma questão das catacumbas do IT lá em baixo que falam sobre tech. Não. Está cá em cima. Okay? Então, isto já não é tema também. Okay? Ontem falávamos um pouco sobre isto e eu dizia assim, ok, vamos pôr exemplos. Os jornalistas adoram exemplos concretos, adoram passar do conceito para casos práticos, para que toda a gente consiga perceber melhor, é assim que se conta a história. Mas, na verdade, eu dizia, mas a inteligência artificial é mais hábil a procurar as minhas fraquezas. E tu dizias uma coisa muito engraçada, que é, não, ele vai à procura do teu contexto. É imensurável e incansável à procura do teu contexto. Vai buscar as tuas relações familiares, se pertences a um clube de swing, etc. Estavas mortinho para abordar isso. Eu tinha que falar sobre Foi um isso. exemplo que me saiu ontem e tu pegaste nele finalmente. Mas não quer dizer que seja um risco em si, mas é o contexto que a pessoa tem que o pode tornar fraco ou forte, certo? Esse é um dos pontos que nós temos em cima da mesa que nos preocupa bastante. Todos nós já recebemos e-mails brasileiros muito mal feitinhos que, apesar de ser feitos massivamente, têm uma taxa de sucesso baixa, mas têm sucesso. Okay? Agora, imaginem o que é AI aplicado, isto acontece-nos hoje diariamente, em que há um motor por trás que vai-vos estudar a vocês antes de vos disparar conteúdos maliciosos. E fique claro, spear phishing ou phishing é uma questão de tempo. Okay? Portanto, vocês vão cair. Ainda mais estando num environment caseiro, muitas vezes, como muitos de nós estamos num ambiente híbrido, facilmente estamos no sofá e de repente há um clique na hora errada, porque estamos cansados, estamos com os miúdos e... Pronto, agora imaginem isto, em que o conteúdo que vos é disparado é trabalhado antes. Okay? Eu vou saber quem é que vocês são, faço o profiling, vou ao LinkedIn, aos Facebooks da vida, aos Twitters, aos Instagrams, faço um profiling porque tenho interesse. Porque é CFO, porque é da informática, porque é CEO, porque é da área financeira, whatever. E eu disparo conteúdos completamente trabalhados para vocês. E vou disparando. Okay? Vou disparando, vezes sem conta, de forma não cansativa, okay? Robotizada, sem parar. Falho uma vez, tento outro. E vou mudando o conteúdo, vou moldando sempre a vocês próprios. Se vejo que ele é rejeitado, eu repenso o conteúdo, refaço e volto a enviar. Okay? Eu vou fazendo isto em que todo o conteúdo que é disparado para vocês é previamente alinhado só para vocês, usando AI. Okay? E vai não só para vocês, como o vosso ecossistema familiar, relações de lazer... Certo? É? Certo. Até ao ponto de haver leaks vossos que vocês desconhecem, que estão na internet a rodar sobre vocês, credenciais vossas do Badu, dos Tinders da vida, o que seja, que estão a rodar na Dark Web. Vocês desconhecem isso, a AI captura, trabalha isso novamente e dispara esse conteúdo para usar para vocês. E vocês nunca vão desconfiar que não era meu. Era meu. Portanto, em termos práticos, para o Filipe Alves vai o Economist, vai o El País, vai a Expansión, não sei, artigos falsos com links sobre isso, artigos falsos com links, etc. Mas, enfim, são coisas que são do interesse dele e um deles ele vai picar. Um deles vai cair. E a partir daí contamina a mim, o Alígio... E o AI tem essa vantagem, é que ele não se vai cansar. Ele vai proativamente testando, e sempre que é recusado, ele redefine o modelo. E vai redefinindo, até que um dia, clica. Okay? Com um grau zero de esforço da pessoa que programou anteriormente. Claramente, aquilo é automatizado, aquilo on the loose, dispara e avança. Okay? E tenta outro. E sempre afinando, ok? Luís, isto é o pior pesadelo de um responsável de informática de informática e não de segurança da Microsoft, ou não? Ou para vocês isto é uma coisa menos assustadora porque tem uma armadura enorme e nós é que não temos? Eu vou acrescentar àquilo que o Bruno acabou de descrever um cenário um pouco mais complexo, que já estamos a verificar. Okay? Falámos aqui do phishing, spear phishing, um e-mail, coisa simples. Okay? Comunicação, muito bem, um modelo treinado, inclusive com contexto, como o Bruno indicou, que torna as coisas muito eficientes. Mas nós estamos a ver outro tipo de cenários. Para terem uma ideia, hoje em dia basta 3 segundos de uma sample de voz para conseguir duplicar a voz de uma determinada pessoa, ok? Se pensarmos nisso, aquilo que conseguimos fazer através da voz de alguém, portanto, torna a coisa muito mais real, muito mais próxima. Em termos de vídeos deepfake, existem já vários casos conhecidos e que, se fizerem alguma pesquisa no vosso motor de busca favorito,
vão encontrar certamente já vários casos desses a serem relatados, em que alguns CEOs e CFOs foram, de certa forma, impressionados, em que alguém conseguiu comprometer todo o ciclo de aprovação do ponto de vista de transações financeiras e através de imagem de vídeo que foi feito através da deepfake. Portanto, quando nós estamos a lidar com este grau de realidade e de aproximação, faz-nos olhar para aquilo que nós estamos a confrontar e, de facto, é difícil combater isto. Implica que, do ponto de vista da engenharia e do ponto de vista da indústria, terá que haver aqui uma aproximação de repensar todo este modelo, ok? Nós estávamos, por exemplo, ao caso que o Bruno descreveu, é muito difícil, mesmo utilizando modelos de machine learning, há coisas que mesmo assim, por vezes, conseguimos, através da reputação de quem enviou o e-mail, se calhar conseguir aqui algum grau de filtragem, olhar para aquilo que são, no fundo, alguns indicadores, sendo... E, por exemplo, nós trazemos esse tipo de capacidade na filtragem de conteúdo. Quando há algum e-mail que nós recebemos, já temos a capacidade hoje em dia de perceber, ok, não costumas receber este e-mail, habitualmente esta pessoa tem cuidado, olha com olhos de ver, de facto, para perceber se isso é ou não é. Ou pôr uma tag no mail que diga é um e-mail externo, pronto, e nós aí conseguimos, de facto, ter alguma sensibilidade para aquilo que não é o clicar mais rápido. Mas quando falamos de vídeo, quando falamos de voz, torna-se mais difícil, não é? Quando nós já ouvimos falar da grande eficácia que houve do Olá Pai, Olá Mãe no WhatsApp e que comprometeu imensa gente a nível nacional através de burlas numa plataforma de pagamentos, não estar aqui a fazer publicidade, uma plataforma de pagamentos e de facto é bastante eficaz. Isto obriga a olhar para coisas como: o que é que nós sabemos hoje em dia? Nós sabemos que estamos a obrigação de ter no nosso programa de segurança um programa focado nas pessoas ao nível do treino, não é? Naquilo que é a formação das pessoas para lidar com cenários de phishing. Estarem despertas para aquilo que são indicadores, mas, por outro lado, saber o que fazer naquilo que é o report desse mesmo tipo de e-mails e de comunicação. Isso é uma área. Mas quando falamos deste tipo de cenários, nós percebemos que o próprio treino, propriamente dito, se calhar não é tão eficaz como a forma ele estava desenhado. Portanto, teremos que repensar esses modelos. Teremos de trazer, inclusivamente, para aquilo que é uma análise mais avançada, e isto está a cargo das tecnológicas, conseguir trazer novas capacidades de identificação de deepfakes, ok, ao nível do vídeo. Portanto, isso é algo que está, neste momento, em ebulição, criar capacidade de detecção de deepfakes e é algo que requer ainda muito trabalho para conseguir, de facto, tornar isto mais eficiente. Portanto, para conseguir integrar isso de uma forma que nós consigamos, num ecossistema mais alargado tecnológico, para aquilo que são os nossos meios de comunicação e que nós utilizamos nos meios digitais, conseguimos, de facto, não só naquilo que é um e-mail corporativo, mas isto também tem que ser viável para as minhas outras ferramentas e plataformas que são de uso pessoal. Portanto, esse é um caminho que a indústria tem que fazer como um todo e temos de facto, olhar para isso, para tentar combater este novo cenário, que é extremamente difícil de combater. Há uma outra ideia, eu ontem falava também com a Luísa sobre isso. Nós, às vezes, não nos apercebemos do grau de violência que este género de ações inflite, não é? Que carrega sobre a pessoa que é alvo. Imaginemos uma pessoa que, inadvertidamente, por negligência sua, que até pode ter sido, ou sem absoluta culpa nenhuma própria, é a porta de entrada para um ataque numa empresa. Isto pode provocar, obviamente, uma violência enorme. Eu não digo que seja a mesma coisa que uma pessoa ser assaltada à ponta de uma arma na rua, mas implica alguma violência. Deve haver um apoio psicológico às vítimas deste género de crime, Luísa. O que é que acha deste tipo de ação? Olha, eu já lá vou, mas eu tenho que responder ali ao Bruno. Força. Com o meu clichê de sempre, que é as pessoas são o elo mais fraco. Mas eu continuo a achar que são mesmo, Bruno. Desculpe lá, não sei onde é que vive, mas a maior parte das empresas não tem nem líderes, nem pessoas com competências digitais, muito menos na área da cibersegurança. Se nós falarmos das empresas que estamos aqui a representar, o .pt foi a primeira entidade que teve o selo de maturidade digital de nível ouro. Também era melhor que não fosse, não é? Portanto, nós fazemos exercícios semanalmente e queremos mesmo que toda a infraestrutura do .pt, que é o domínio de topo de Portugal na internet, seja resiliente e o mais segura possível, sabendo nós que, mesmo tendo todos estes cuidados, não há semana nenhuma em que pelo menos um colaborador não clique no link.
E depois, obviamente, que fazemos depois todo este trabalho, temos como objetivo estratégico objetivos de equipe e objetivos individuais, precisamente não ter estas competências e não sermos o alvo e não sermos a porta de entrada. Fazemos este trabalho todo, mas temos consciência que uma entidade um bocadinho diferente da realidade das empresas, da realidade da administração pública, da realidade das organizações sem fins lucrativos. Portanto, eu gostava de viver no mundo onde o Bruno vive, mas acho que não vivemos. E se quiser, até lhe trago outros números que nos colocam até na média europeia. Portanto, nós não estamos, por isso, afastados da média europeia, mas só 55% das pessoas entre os 16 e os 74 anos é que têm competências digitais básicas. Competências acima das básicas, só 29% da nossa população é que tem. E nós temos que incluir estas pessoas todas como estando no mercado de trabalho. Portanto, pense bem se nós não temos que fazer aqui um trabalho muito maior no que diz respeito às competências. Nunca disse que não, eu nunca disse que não. O que eu estou a dizer... Deixaram foi de ser o elo mais fraco. Não, eu acho é que não sou um elo mais fraco. Esse clichê que se usou durante anos e anos e anos, acho que está outdated. Porque acho que é o commitment das organizações serem capazes de proteger os seus colaboradores e o seu environment, onde se envolvem as pessoas. E pôr o ONU só por cima da pessoa, acho que é injusto até para a pessoa. Mas eu não pus. Pronto, então estamos alinhados. Okay. Então estamos, claro estamos alinhados. E há aqui um outro ponto importante, se calhar que também podíamos falar sobre isso, é que, mesmo em termos de ações que fazemos de spearfishing, o mail é só um veículo, ok? Temos tudo que é messengers da vida e LinkedIns da vida a fazer a usurpação de identidade, ok? Há um outro ponto importante que foi falado aqui, que ações de deepfake, vídeos e voz, que nós damos como garantidos, como seguros, quando recebemos mensagens dessas, portanto, traz aqui um outro paradigma e vamos ter que estudar sobre ele. Não diria que existe uma equação segura, assertiva para este novo dilema, é a facilidade com que se chega a este tipo de ações de deepfake. A Visionária faz muitos processos de análise forense, e, portanto, na área criminal. Nós, em Portugal, temos vários casos já com deepfake, baratuchos. Portanto, estamos a falar de... Arranjamos um vídeo de deepfake por $100, ok? Portanto, depois é enviado massivamente e, sendo mesmo pouco assertivo, a probabilidade de sucesso ainda assim é alta. E a facilidade com qualquer... rookie que começa nesta área, queira fazer aqui um pé de meia, com um vídeo deepfake a comprá-lo por $100, imaginem o que é que fazemos com $1000 com deepfake. É ultra assertivo. Okay? É mesmo difícil de nós reconhecermos. Os casos que vemos aqui em Portugal de ações criminais com análise forense sobre deepfake, os vídeos eram mesmo fracos. Okay? E teve imensa assertividade. Porque as pessoas dão como garantido, se eu recebo a voz e o vídeo, é porque é. Okay? Aí sim vamos ter que mudar aqui um paradigma um bocadinho das pessoas e das novas gerações que vêm aí, para também desconfiar não só daquilo que leem, mas daquilo que veem e daquilo que ouvem. Ok? E, portanto, se calhar passamos para a parte de aware das pessoas. Exato. Agora, respondendo aqui, então estamos de acordo, portanto, vamos formar as pessoas, dar competências. Indo à questão que me colocou, na realidade, vamos lá ver, e isto olhando outra vez para as pessoas, se um colaborador de uma empresa é a porta de entrada para um ataque, obviamente que temos que olhar aqui para o que é que a empresa fez para que esse colaborador fosse mais fragilizado ou tivesse sido essa porta de entrada. Deu-lhe as competências, formou, pôs ao seu dispor toda a tecnologia que era possível para evitar e foi... por um acaso meramente negligente que isso aconteceu, pronto, isso é um caso. Outro caso é haver culpa, e se há culpa por parte do colaborador, aí estamos numa situação completamente diferente, podemos ir para o despedimento com justa causa. E depois temos a outra parte, se os juízes estão capacitados para julgar este género de crimes. Sim, a maior parte dos juízes não estarão, mas isso também não estão para julgar um caso de uma cirurgia mal resolvida. Vão buscar peritos, como o Luís Rato, por exemplo? Sim, certamente. Não? Se calhar algum de vós já foi perito e isso aí... Os tribunais podem nomear peritos sempre que o conhecimento que é exigido para fazer o julgamento de um caso não seja um conhecimento generalizado. Portanto,
Se é necessário conhecimento técnico especializado ou até artístico, vão buscar um perito. E nestas áreas, obviamente, a decisão caberá sempre depois ao juiz e ao tribunal. A minha questão é, não é mais fácil atribuir a culpa à pessoa que carregou no clique do que à pessoa que não deu a formação para a pessoa se preparar? É mais fácil. Mas eu não quero dizer outra vez o L mais fraco, Exato. porque o Bruno pode ficar zangado Senão, comigo. senão temos mais meia hora de troca É mais de fácil. impressões aqui. Mas levantou aqui uma questão que é muito importante. Neste momento, trabalhar qualquer área, nomeadamente a inteligência artificial e a cibersegurança, não se trabalha só em termos técnicos. Um dos trabalhos que tem que ser feito tem a ver com o próprio acompanhamento psicológico, quer das pessoas ao dar-lhes a formação. E há até um protocolo do Centro Nacional de Cibersegurança com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. É interessante. A Ordem dos Psicólogos Portugueses tem um programa de cibersegurança para dar às pessoas. Ou seja, hoje ter equipas multidisciplinares nestas áreas é muito importante, porque existe uma área, que é a área da psicologia, que sabe quais são as motivações de quem ataca, quais são as motivações de quem recebe, que tipo de exposição em termos psicológicos que o colaborador está a ser alvo no tipo de trabalho que faz. Portanto, todo este trabalho que é feito entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a Ordem dos Psicólogos Portugueses é muito importante. E depois, muito importante é também que acompanhamento é que nós vamos fazer aos colaboradores que numa situação destas, e se chegar à conclusão que foi um comportamento completamente negligente e culposo, como é que se vai trabalhar, e se não foi, então o acompanhamento que é necessário a própria empresa fazer também a esse colaborador, que vai ficar altamente fragilizado, ou a equipa que vai ficar fragilizada. A Luísa falou aqui de um ponto importantíssimo, que é a motivação. Bruno, ontem falávamos sobre as motivações e, quer dizer, a motivação de alguém que está nesta área dos ataques cibernéticos é uma, seja, se quer que se esconda atrás de uma bandeira, quer atrás de um slogan ativista, de uma coisa qualquer, é uma motivação, é o amor ao dinheiro, certo? Sem dúvida. Portanto, o cibercrime é um modelo de negócio altamente sustentável, muito rentável. Eu diria que até já é maduro e, portanto, hoje grande parte dos cibercriminosos que trabalham nesta área são altamente especializados e verticais, portanto, e no fim do dia, sim, o cash, diretamente ou indiretamente, é o mote para o cibercrime. Portanto, e tudo que anda em volta de outras teorias, no meu entender, e é pessoal, é ficção. Okay? Portanto, há aqui claramente um financiamento de base, um negócio que é maduro, sustentável, autossustentável, inclusive. Mas há cyber warriors e há mercenários contratados e formados por Estados. Podemos trabalhar por isso, mas no fim do dia também recebem por isso. Portanto, mesmo que haja grupos criminosos, e existem, pró-Kremlin, o que seja, que trabalham em ações ofensivas disruptivas sobre países da NATO, como nós estamos a ver, eles próprios têm um historial, background, todo ele cibercriminoso. Okay? E depois se aliam a um Estado para aproveitam a onda, ou porque são contratados, tranquilo, okay? Ou porque têm um fim à vista mais à frente para depois angariar dinheiro sobre isso. E são altamente especializados, são verticais pela área da saúde, educação, Estado, banca, e inclusive, vocês verem a complexidade disto, nós visualmente temos estado nos grandes casos mediáticos que houve de ciberdesastre, na ação forense nós percebemos que às vezes até vão em consórcio. Portanto, quem rouba as credenciais usa para a entidade não é quem faz o ataque, depois não é quem vende a informação que roubou a seguir, e vão em consórcio. Portanto, estamos a falar deste nível de sofisticação e que trabalhamos a nível do cibercrime. Só um ponto aqui, só para estarmos alinhados com a Luísa e o que ela disse. Também nós, na área, por exemplo, de salas de crise, nós também já envolvemos, passámos de... Há 20 anos atrás, tínhamos num processo de resposta a desastres, tínhamos uma sala no data center, lá embaixo, nas catacumbas, que era só área técnica. Hoje nós temos uma sala de crise, temos compliance, privacy, legal, cyber, forense, equipas verticais completamente especializadas, inclusive na área da comunicação. Nós, quando comunicamos para o exterior, comunicamos versões daquilo que está a acontecer de acordo com quem estamos a comunicar. Para a autoridade, para os stakeholders, para os colaboradores, para os mídia. E essa comunicação trabalha na sala de crise connosco, que é uma sala estanque. Okay? E também que fique claro, na parte psicológica, é importantíssimo, porque nós temos muitos casos, sei facilmente isso, num ambiente de desastre e de crise, a tensão é brutal e o cansaço vem rapidamente, é exponencial. E a seguir é o erro. E pior que isso, temos pessoas a sair da sala de crise que não aguentam a pressão. Okay? Psicologicamente não aguentam. É demasiado... Portanto, temos pessoas que nós até acharíamos que eram sólidas e bons tecnicamente, que chegam a um momento de ruptura mental. Okay? E saem da sala de crise. Isto acontece-nos. Okay? Bruno, uma coisa, o que é mais disruptivo? É um ataque
brutal em consórcio que rouba 400 milhões de euros, ou um ataque pela calada que rouba uma fração de cêntimo durante meses a 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, latente, sem quase ninguém dar por ele. Não, o mais disruptivo é claramente um ataque violento em que nós temos um roubo massivo instantâneo que nós tivemos dificuldades em detectar. Este é claramente o ataque mais disruptivo, porque pode pôr em causa muita coisa, nomeadamente o valor da empresa, portanto, a imagem pública e por aí fora, tem tempos de impactos. O roubo mais complexo para nós conseguirmos detectar e reagir em tempo útil, porque esse é o segredo. Nós trabalhamos muito a parte preventiva, mas temos cada vez mais trabalhar a parte reativa, que é, quando acontecer, como é que vamos reagir? Portanto, e a formação também vem a partir daqui. Okay? Como é que nós simulamos salas de crise? Como é que nós simulamos processos de detecção e resposta? Esses são os mais complexos para nós. Foi usado durante muitos anos na área da banca, era um ataque muito conhecido na banca, que era roubar bocadinhos de dinheiro que fugissem ao radar de soluções da AML, Anti-Money Laundering, e que nós não conseguimos detectar porque saíam fora das nossas barreiras de detecção. E Gota a gota? Gota a gota, durante tempos infinitos, porque não tínhamos a capacidade de detectar comportamentos erróneos, suspeitos ou maliciosos em tempo útil. Hoje já temos outras ferramentas, com AI envolvido, portanto conseguimos perceber baselines comportamentais, geografias, geofences, coisas mais techis e mais complexas, que nos dão outras ferramentas para ter isso. Padrões? Baseline. Descobrir padrões, é isso que estamos a falar. Mais que padrões, eu consigo saber o padrão do utilizador final, qual é a baseline comportamental dele. O AI faz-me isso, então é um profiling. Nós não fazemos só profiling para quem ataca, também para quem defende fazemos esse profiling. E quando sai algo fora daquele baseline comportamental da pessoa, há um alerta. E isso depois escala-me os alertas à medida que eu vou detectando que algo é estranho. Pagamentos de baixo valor, por exemplo, feitos massivamente para geografias estranhas, põe essa pessoa no radar, mesmo em modo de baixo valor. Porque eu sei que pode ter havido, não um roubo violento, mas pode haver aqui uma ação de intrusão, de roubo de identidade, por aí fora, que está a correr. Há meses. Às vezes há meses. Nós tivemos casos, lembro, nos anos 2000, início de 2000, tínhamos às vezes ações de resposta a incidente ou fraude em que estavam lá o tempo oculto na rede. Para nós, tempo oculto na rede, para que percebam, é desde que há uma intrusão até ao tempo que há um ataque disruptivo. Às vezes passavam-se meses. Hoje não, hoje passam-se dias, no máximo. 2, 3 dias, há uma intrusão, eles roubam os dados que têm que roubar, fazem o que têm a fazer, montam as técnicas de persistência ao ataque e depois a seguir, disruptivo, apagam, encriptam, whatever. Esse tempo, hoje falamos de dias, antigamente falávamos de meses. Luís, sem referir nomes de clientes, qual foi o caso que lhe roubou mais tempo de sono, que deixou mesmo assim uma cicatriz maior? Eu antes de entrar aí nessa resposta, Ok. eu não vou responder da forma como ressalvas, normalmente as perguntas que são feitas nesse contexto. Eu, evidentemente, tenho que respeitar a privacidade de todas as empresas, mas posso dar exemplos genéricos. Mas retomando aqui o ponto que o Bruno estava a descrever, sobre aquilo que é esta economia de escala e a motivação financeira. Se nós tivéssemos que pegar em tudo aquilo que é a atividade de cibercrime e agrupar isto para aquilo que seria o produto interno bruto de um país, estamos a falar que seria a terceira maior economia do mundo. Okay? Estamos a falar de 8 trilhões de dólares, portanto, ou 8 mil bilhões de dólares em termos de representatividade financeira. Portanto, o que demonstra claramente onde é que está a grande parte da motivação. Não obstante, uma das coisas que nós temos feito, portanto, há uns bons anos atrás, nós fizemos um grande investimento do ponto de vista daquilo que é capacidade de intelligence, recolha de sinais. Atualmente estamos a conseguir recolher cerca de 78 trillion signals por dia, portanto, em termos de sinais, para processar essa informação, nos permitir, de facto, ter as óticas necessárias para entender o ecossistema global. Isso permite-nos ver e observar muita coisa, à parte daquilo que é as nossas operações em termos de meios humanos. Temos uma equipa muito grande, mais de 10 mil colaboradores focados em cibersegurança a operar dentro da Microsoft. E numa conjugação entre aquilo que é a nossa análise e aquilo que são as pessoas no seu todo a fazer esta análise da atividade de cibercrime, temos lançado alguns relatórios. Um deles é o Microsoft Digital Defense Report, portanto, que agrupa informação ao longo de um ano, do ponto de vista daquilo que são tendências de cibercrime, e temos tido alguns efeitos curiosos. Nós acompanhamos cerca de 300 organizações mundiais, cerca de 165, acho que este era o número, são Estados-nação, em termos de grupos associados a Estados-nação. Portanto, o que estamos a falar
de organizações altamente financiadas e não apenas com todo o suporte do ponto de vista do próprio país para poderem desencadear a sua atividade, sem repercussões negativas no que toca a isso. E isto depois divide-se um bocadinho por atividades em determinadas zonas geográficas, há diferentes motivações. Por exemplo, temos visto do lado da China muitos interesses do ponto de vista de algum grau de espionagem, com muito foco em questões de entidades governamentais, também do ponto de vista de muito interesse de desinformação, portanto, temos detectado muita utilização, por exemplo, de plataformas de social media para amplificar a desinformação. E isso tem sido utilizado muito a inteligência artificial da parte deles para também conseguir produzir conteúdos nas línguas do país de destino, portanto, com muita eficácia naquilo que é os mecanismos de desinformação. Temos visto do lado da Rússia, por exemplo, muito interesse ao nível da indústria militar, de tudo aquilo que tem a ver também com aspectos de decisão governamental, muita interferência também naquilo que são os aspectos relacionados em termos de democracia, as eleições, processos eleitorais, etc. E depois temos algumas questões ao nível do Médio Oriente e também na Ásia, com grande foco. Portanto, identificamos estes grandes grupos, nós tipicamente atribuímos um nome e depois determinados números e percebemos táticas e procedimentos e como é que eles se organizam, que depois torna, em termos desta atribuição, perceber um bocadinho melhor quais é que são as motivações e perceber também algumas dos métodos que eles utilizam. Portanto, e de facto, nem tudo aquilo que eu acabei aqui de descrever tem a ver com motivações também elas financeiras. Também há aqui motivações de disrupção, motivações do ponto de vista de roubo de informação, que depois é utilizada numa vantagem geopolítica e militar por algumas destes Estados-nação para conseguir atingir esses objetivos. Portanto, e nós temos que nos preparar para isso. A Microsoft tem publicado aquilo que também tem sido a nossa missão de transparência, portanto, ao longo de muitos anos temos tido um papel de transparência para trazer a público casos onde nós próprios somos vítima. Nós, recentemente, abordámos um caso particular de um grupo russo, Midnight Blizzard, conhecido, portanto, com um grau de prevalência e de sofisticação muito grande, ao ponto de conseguir também eles próprios entrar dentro daquilo que é a infraestrutura da nossa organização. E quando nós olhamos para isto e percebendo que todos os meios que nós temos, não é? Percebendo que nós de facto temos capacidade tecnológica, temos pessoas competentes, temos, do ponto de vista de intelligence, a maior ótica a nível mundial, e mesmo assim, de facto, estamos a ter que lidar com os mesmos problemas que qualquer organização tem que lidar. Isso obriga-nos a olhar e repensar parte daquilo que nós já estávamos a construir, portanto, ao longo de muitos anos, e recuando lá muito para trás, nós tínhamos uma coisa chamada Trustworthy Computing, nasceu com o Bill Gates em 2002, nos tempos áureos do Windows XP, quem tem saudades, e o Bruno está no mercado desde essa altura, e deve ter saudades muito dos tempos do Windows XP, e de facto nós desde aí temos vindo a fazer evoluir todo aquilo que é o nosso ecossistema, portanto criar standards de indústria através dessa iniciativa e depois mais tarde essa iniciativa foi evoluindo. Nós anunciámos algo que é chamado Secure Future Initiative, que tem um conjunto de princípios à volta do Secure Future Initiative e fruto destes ataques mais recentes nós tivemos que revisitar também essa estratégia. Incidimos em 3 grandes blocos. Tudo aquilo que tem a ver com o Secure by Design. Uma das coisas que nós tomámos uma decisão do ponto de vista de engenharia, que é extremamente impactante para as nossas áreas de engenharia, é que se nós tivermos que tomar uma decisão entre uma nova funcionalidade ou um novo serviço que nós vamos lançar versus a segurança desse mesmo serviço ou dessa capacidade, o critério da segurança está primeiro. Okay. Portanto, se nós tivermos que atrasar esse lançamento, vamos atrasar o tempo que for necessário, até garantirmos que primeiro tenha os controles de segurança. Portanto, e nesta agile world em que nós vivemos ao nível de DevOps, nós tomamos essa decisão. Não é lógico? Quer dizer... É o mercado, na realidade, quando nós falamos, por exemplo... É o que faz sentido numa perspectiva de segurança e daquilo que nós pensamos no final do dia, não é? Se nós refletirmos, mas depois naquilo que é a agilidade do mercado, lançar novas capacidades, a indústria a pedir coisas novas, acabamos muitas vezes por ter que lançar as coisas para o mercado, nós, e tudo aquilo que no fundo está dentro do mundo agile, e por vezes aquilo que é mecanismos de compensação ou de análise profunda, por vezes ficam ali neste equilíbrio que tem que muitas vezes fica ali a ter que ser gerido. Essa foi uma das principais alterações. Segunda foi aquilo que é o Secure by Default. Tudo aquilo que está relacionado com implementação de controles de segurança vai estar por defeito. Nós estamos inclusivamente a trazer isso para os nossos clientes finais, que utilizam soluções de segurança e de cloud
Microsoft, e por defeito essas capacidades são ativas por defeito. Também nós, dentro de casa, obrigámos a grandes alterações do ponto de vista que por vezes são disruptivas nos processos operacionais, às vezes dói. Algumas pessoas, eu falo com muitas pessoas, por exemplo, do suporte, que são próximas e dizem-me, agora mudaram-me isto, agora perdi acesso àquilo, agora tenho que trabalhar desta forma, e as coisas são pura e simplesmente segurança, temos controle, mesmo que isso custe para algumas áreas da organização, isso ser implementado. E o terceiro grande bloco, o terceiro grande bloco está relacionado com aquilo que é a parte toda da monitorização, a capacidade de monitorizar tudo aquilo que está a acontecer, seja desenvolvimento ou operação, nomeadamente tudo aquilo que está relacionado com o desenvolvimento de soluções ou algo que esteja à volta da inteligência artificial, que obriga análises muito profundas do ponto de vista daquilo que a própria solução está a ser desenvolvida e perceber, de facto, quais os reflexos. Isso implica, muitas vezes, testar os modelos, para evitar coisas como injeção dos próprios modelos, que é uma das táticas que é utilizada, ou fazer jailbreak com o próprio modelo, é que eu consigo, naquilo que eu tenho dentro de um modelo de inteligência de machine learning e dentro daquilo que está a ser utilizado em inteligência artificial, muitas vezes nós temos barreiras que conseguimos pôr à volta, mas há formas de explorar essas barreiras e ultrapassá-las. Portanto, esse tipo de testes que obriga também a redesenhar completamente todo o nosso processo de avaliação pelas nossas equipas que testam a segurança da organização e daquilo que é a nossa engenharia, ou agora olhar por uma nova realidade do ponto de vista da inteligência artificial. Sim. Quando nós olhamos para estes modelos, muitas vezes estamos a falar de uma caixa, não vou lhe chamar uma caixa negra, mas muitas vezes não conseguimos perceber um bocadinho como é que será o resultado final de tudo isso. Isto tem que ser testado. Os prontos que nós testamos, avaliamos qual é que é essa fronteira do ponto de vista de quebra e, inclusivamente, trazer capacidades de monitorização não apenas naquilo que está a ser explorado na pronto de um utilizador ou de um cliente nosso, ter essa capacidade de avaliar isso, mas também ter a capacidade de avaliar naquilo que está a ser produzido em termos de código. Se temos segredos que estão a ser expostos no código que são utilizados para isto, para poder explorar e poder aceder à informação, ou se eventualmente estamos a olhar para aquilo que é um modelo que está a ser desenhado em termos de código, que de certa forma já pela sua natureza em termos de desenvolvimento já está de certa forma com algum grau de vulnerabilidade. Portanto, essa análise também em termos de pipelines de código é muito, muito importante. Nós temos espaço para mais uma pergunta. Eu gostaria de terminar numa nota também otimista e perguntar se as nossas universidades estão a formar bons técnicos, boas mentes, precisamente para abordar esta questão da forma mais correta e mais segura possível. Bom, eu diria que as nossas universidades formam bem, têm pelo menos esse privilégio de formar bem. Agora, como dizia o Bruno, quer dizer, formar hoje não é estar a formar para os ataques da manhã. Portanto, nós temos que dar formação de base. Mas é formar a cabeça para preparar a cabeça temos que dar formação de base e, sim, as nossas universidades estão a formar bem, estão a formar pouco. Porque, na realidade, nós temos muita falta de profissionais nestas áreas. Estamos a formar menos do que aquilo que devíamos. Só 4,5% do mercado de trabalho TIC está a ser formado em termos de nível superior. Nós precisamos de ter mais profissionais e mais profissionais com especialização na área da cibersegurança. O que é que basicamente nós temos que atacar? Temos que atacar, por um lado, abrindo mais vagas, mas aí nós só vamos ter pessoas formadas daqui a alguns anos, e fazer um trabalho também junto daqueles que já estão hoje no mercado, por forma a poderem adquirir esta formação. A esse nível, também, eu não estou aqui a representar o Centro Nacional de Cibersegurança, mas uma vez que conheço bem o trabalho que têm feito, acho que é importante. Tem aquilo que se chama hoje o Sea Academy, que trabalha junto das instituições de ensino superior para formar na área da cibersegurança, de acordo com o referencial de competências na área da cibersegurança que temos em Portugal e que decorreu da NIS, agora em vigor, e que vai ser alterada agora com a NIS 2, a importância dessas competências.
é uma formação que é dada a nível superior, que gera ECTs, que se depois quem faz essa formação quiser continuar os seus estudos, já tem aquela formação na área da cibersegurança. É um projeto que sei que está a ser financiado pelo PRR e quer alcançar cerca de 10 mil profissionais. Portanto, a boa notícia é que vamos ter pelo menos esse número de profissionais já com estas competências, mas precisamos de mais, obviamente. E precisamos de mais, não só em Portugal, como em toda a Europa e provavelmente no mundo inteiro, sendo que não conheço muito bem, mas provavelmente nos Estados Unidos e na China o número de profissionais nestas áreas será muito superior àquele Até por importação, em alguns Exatamente, até por importação. Era uma das questões que se falava ontem, que estão a importar não só os jovens portugueses, mas os europeus também a ir para estas novas geografias que têm mais que oferecer em termos, nomeadamente, inteligência artificial. Eu abro agora o debate, não digo o debate, mas pelo menos um espaço para perguntas. Eu acredito que com clubes de swing, acho que vai haver perguntas de certeza. Não sei se alguém quer colocar alguma pergunta. Mariana Bandeira. Sim, claro. Muita atenção, a Mariana Bandeira é especialista nesta área do jornal económico, portanto... Bom dia a todos. Eu queria saber onde é que o Sr. Luís se posiciona no meio da questão das pessoas, se são ela mais fraca ou não. Ainda não tínhamos ouvido aqui a sua posição sobre isso. E também se acham, e na questão para os T's do painel, se esta questão da nova diretiva, supostamente tem de ser transportada até outubro, vai de facto aqui ajudar-nos, enquanto país, enquanto empresas portuguesas, a melhorar alguma coisa de cibersegurança. Obrigada. Não sei se foi por uma questão de desempate, apesar que não foi um tema tão de acordo. Mas, ora bem, há aqui diferentes perspectivas. E pegando aqui na forma como, por exemplo, o Bruno abordou o tema, vou dar-vos aqui um exemplo muito concreto da nossa própria organização. Ainda há pouco estava a tocar naquele Secure Future Initiative, em que uma das alterações que está subjacente também teve a ver com o compromisso. O compromisso ao nível executivo é fulcral. Isso, de uma certa forma, até por imposição regulatória, começou a ser mandatório. Portanto, começámos a ter a obrigação para um conjunto de setores ter alguém que tem essa responsabilidade. Portanto, senão isso tem uma penalidade associada. Apesar de nós estarmos aqui numa fronteira de transição, não deixa de haver já uma diretiva no passado que também trazia um conjunto de orientações. Portanto, essa lógica e de perceber, de facto, que a análise de risco e aquilo que é uma abordagem de risco tem vindo a ser crescente. Se isso depois representa, e pegando aqui a doutora Luísa no que disse, se representa todo o tecido empresarial português? Não, obviamente que não. Temos pequenas e médias empresas que vivem uma realidade diferente, não têm uma estrutura, não têm investimento, têm desconhecimento, em muitos casos, daquilo que são estas realidades, e há um caminho a fazer para também tentar abraçar de uma forma mais geral este tipo de necessidade. No nosso caso, dando aqui o exemplo daquilo que é liderar pelo exemplo. Nós, aquilo que foi comunicado foi que os nossos executivos da Microsoft, portanto, uma das coisas que ficou obrigatória em todos os nossos verticais da empresa, com o seu vice-presidente a representar cada uma das organizações, é que cada um dos vice-presidentes tem nos seus objetivos a área de cibersegurança. Ou seja, vai ter que adequar um conjunto de objetivos de cibersegurança dentro da sua própria área e é avaliado no final do ano, portanto, os seus resultados e aquilo que ele recebe do ponto de vista do modelo de incentivos que cada um deles tem, está também isso determinado por aquilo que se em função dos seus resultados de cibersegurança. Portanto, o que se torna vinculativo para cada um deles ter que cumprir com um programa e, se não o cumprir, tem uma penalidade associada que é não vai ter o retorno financeiro que esperaria no seu objetivo. Incorporar logo a segurança em cada uma das coisas que está a desenvolver. E incorporar, obviamente, depois nesse programa está a ter que incorporar. Claro que nós depois temos cada uma destas áreas em termos vertical, com diferentes naturezas de aquilo que é o objetivo da organização, mas todas elas têm essa obrigatoriedade. Portanto, isto é o liderar pelo exemplo, que depois para baixo, obviamente, um envolvimento que, por exemplo, no nosso caso, vou dar algo mais concreto, em dezembro de 2023, 99% dos colaboradores da empresa tinham feito formação em inteligência artificial. Nós já somos obrigados a fazer todos os anos
informação ao nível daquilo que são aspectos da ética, daquilo que tem a ver com o awareness de segurança, como é que nós tratamos e lidamos com a informação interna e dos nossos clientes. Portanto, tudo isso é uma cultura que já estava muito enraizada e, muito recentemente, toda a organização teve que fazer também ela formação sobre a inteligência artificial e os próprios riscos associados a esta nova realidade. Portanto, isto também demonstra que é este envolvimento que vai passando daquilo que é a nossa área executiva para aquilo que é o colaborador no final do dia, para ter aqui toda a gente mais ou menos on board em tudo isso. Posso dar uma nota? Porque a pergunta é interessante, não pelo NIS 2, okay? É pelo que está a acontecer no mundo, ou seja, está a haver cada vez mais normativos que são horizontais, portanto, pela geografia. A Europa tipicamente tem posto muitas fichas na questão do compliance e, portanto, o facto de haver normativos que nos obrigam, e nós temos que fazer o top-down, obrigatoriamente, vem dar esta imposição de trabalhar a segurança, quer queiramos, quer não, porque passa a ser obrigatório, portanto já não é um nice-to-have, é um must-to-have. Temos que colocar isso no topo da agenda, não das equipas operacionais, mas do top management. Portanto, vem-nos ajudar, quando temos de trabalhar ao nível do top management, de explicar logo que temos, face à geografia onde nós estamos e face ao setor vertical onde nós estamos, temos que cumprir esta diretiva, esta obrigação, de forma... E, portanto, eu acho que é realmente bom que haja esse mindset transposto globalmente pela Europa e pelo mundo. E para que percebas, só que um caso muito prático que nós tivemos aqui há pouco tempo, logo após, ou no decorrer de um mega ciberataque que vocês conheceram, foi muito mediático, nós temos envolvido na sala de crise e na resposta forense. Nós tínhamos de estar na sala de crise a preparar para responder a várias autoridades de controle. Não posso ser. Tínhamos de estar a responder na sala de crise, a preparar-nos para, primeiro, responder quem, quando e como fez o ataque, análise forense, conter o ataque, anular o ataque, preparar os sistemas para reaparecerem novamente higienizados e depois tínhamos a equipa de compliance, a equipa de comunicação e de legal preparar para comunicar tudo o que era autoridades versus normativos onde nós estávamos, setores, por aí fora. Okay? Portanto, nesse momento, nós estávamos imediatamente, e isto foi algo inovador, nós tínhamos os nossos fornecedores do meu ecossistema a cortarem-me serviços. A quem eu pago. Okay? A telcos, a banca, a cortarem-me serviços. Porque, do lado deles, eles tinham normativos que se obrigavam, no caso de haver um risco acentuado, de um cliente seu, colocar em causa a sua segurança, eu corto serviços. A quem eu pago todos os meses. E para nós restabelecermos a confiança, temos que provar não só às autoridades, aos stakeholders, mas aos meus parceiros de negócio. Inclusive os meus fornecedores. E isso foi algo que mudou, esse mindset. A questão há pouco que a Luísa falava, o facto de haver credenciações que dão alguma credibilidade às empresas, eu acho que vai ser muito importante para o futuro, para dar a credibilidade rápida quando temos um incidente. A Visionário também é certificada, a selo de maturidade de Gold, penso que fomos a primeira empresa privada a ser certificada e penso que temos a única, nós e o .pt, certificados de Gold no selo de maturidade digital, e no tema da cibersegurança. Mas é o caminho. Nós temos que passar por alguns carimbos que nos deem credibilidade para o setor nos ver como credíveis. Não é só dizer que fazemos. E tal fazemos, e tal... Não. Nós somos auditados, somos fiscalizados, temos um carimbo que temos que renovar todos os anos, temos um conjunto de critérios que valorizamos, para quando nos acontecer a nós, porque vai nos acontecer a nós um dia, eu ser capaz de restabelecer a minha confiança para os meus intervenientes diretos, para as autoridades e para o meu ecossistema. Esse é que é o futuro. Eu também aproveitava para dizer alguma coisa sobre a NIS 2. Eu acho que a NIS 2 vai ter a grande vantagem de ser mais abrangente e, por isso, aplicar-se também àquelas empresas mais pequenas. E isso é muitas vezes a forma que nós temos, como disse o Bruno, a forma que nós temos de obrigar determinadas organizações pela sua dimensão, se achavam fora e estavam fora da regulamentação, a ter que ficar abrangidas por um lado e ter que, para evitar a multa, resolver os seus problemas nesta área. E por isso eu diria que sim, a NIS 2 vai ser muito importante, nomeadamente para países como o nosso, que têm empresas muito mais pequenas e que não estavam abrangidas até esta altura. Outra coisa que eu gostava também de referir, e como disse o Bruno, e bem, agora estamos os dois de acordo, que é uma coisa extraordinária. A importância das organizações transporem isto para o mindset diário.
Obviamente que o termos o selo de maturidade digital nível ouro é para nós, por um lado, uma forma de demonstrarmos que estamos a ser proativos nesta área, mas, por outro lado, é uma responsabilidade que temos muito grande de todos os dias nos mantermos assim, porque esta coisa de ter o selo e uma vez por ano fazer auditoria, neste caso aqui não serve mesmo. Neste caso, nós temos que todos os dias demonstrar que somos compliance. No caso do .pt, nós temos o PT SOC, que é o nosso Centro de Operações de Segurança, que, para além de responder às nossas necessidades, responde às necessidades dos agentes de registro, dos registrares, que são o nosso ecossistema, de todos os nossos stakeholders, e nós temos vindo cada vez mais a ser chamados, e isto é uma coisa interessante, a dar formação, porque nós damos formação gratuita nesta área, porque desde que faça parte do ecossistema do domínio do topo de Portugal na internet, do .pt, desde autarquias muito pequenas a empresas muito pequenas que nos têm pedido para dar formação via os nossos registrares, para dar formação nesta área aos colaboradores, ou às lideranças destas pequenas organizações que não estão tão atentas para esta matéria, mas que depois ficam. Por outro lado, outra das coisas muito importantes, fazendo aqui também um bocadinho a análise do que é o nosso ecossistema, nós fazemos parte de um European TLD ISAC, que junta todos os domínios de topo da zona europeia e que partilha as melhores práticas que estão a ser feitas nesta matéria. Um dos grandes problemas neste momento é o chamado DNS Abuse, que é o registro de nomes de domínio para depois se fazer ataques através desses nomes de domínio, e que tem sido muito utilizado nos últimos anos. Aliás, no último ano houve 60% de crescimento deste tipo de prática e que nos é reportada e que nós depois tratamos. A maior parte dos casos, 93% dos casos, no prazo máximo de 8 dias foram mitigados, mas depois destes casos todos nós temos que reportar, e como disse o Bruno e bem, temos que reportar a imensas entidades, porque sendo nós uma entidade de referência e tendo este selo de maturidade digital, nós, e ainda por cima o .pt é uma entidade que é um serviço essencial em termos da NIS atual e que vai ter até mais obrigações agora na NIS 2, nós temos que reportar todas estas situações que nos chegam através do PT SOC para as autoridades competentes e, portanto, todo este trabalho, como vocês devem estar a calcular, isto acontece nas grandes empresas, acontece nas organizações que estão nestas áreas, mas depois nós temos que dar rapidamente formação às empresas mais pequenas para que possam também fazer parte, porque quando o ecossistema for mais seguro, as coisas tornam-se muito mais seguras só por si, mas o ecossistema agora ainda está assim muito fragmentado, com empresas que estão... há bocado o Bruno estava a dizer uma coisa, nós sempre que fazemos o exercício de plano de continuidade de negócio, em que temos que chamar o legal e a comunicação, a nossa agência de comunicação, e a área de cibersegurança, a área técnica, os recursos humanos, até na simulação nós ficamos nervosos a pensar que aquilo pode acontecer. Exato. Portanto, eu calculo o que é numa situação destas e que vai acontecer a todos. Esperemos que não seja agora, porque senão temos que ir a correr para lá. É mesmo muito complicado. É muito estressante, sim. Luís, mesmo para terminar, mesmo 2 minutos. Eu ia só olhar para uma dinâmica do ponto de vista de pessoas, também estávamos a falar de pessoas, não falámos das pessoas na ótica da defesa. Acho que o Bruno até deu aqui alguns exemplos de casos mais difíceis em que teve de trabalhar com clientes e o que é um gabinete de crise e a fadiga dos profissionais desta área. Sabemos que temos um mercado com shortage de recursos na área de cibersegurança. Fala-se entre os 3 milhões, 4 milhões, os números vão variando de acordo com os relatórios, mas de facto é um grande shortage e que depois cria grandes dificuldades às empresas para poderem ter meios que permitam dar a melhor resposta e controlar aquilo que no fundo têm a controlar nas suas redes informáticas e sistemas. Aqui foi uma das áreas onde, por exemplo, um dos problemas que nós tentámos resolver foi tornar mais eficiente as capacidades de defesa. Por um lado, por via da automação, processos típicos daquilo que é o tratamento de informação em grande escala, conseguir agrupar essa informação,
tratar essa informação para que ela se torne mais consequente do ponto de vista de decisão, portanto, o apoio à decisão e ao tratamento da informação, para que, por exemplo, o analista possa pegar nisso e saber o que é que tem que fazer de uma forma muito mais rápida, portanto, trazer essa eficiência. Outra área muito relevante tem a ver com a disrupção automática da cadeia de ataque. Portanto, isto tem sido uma das grandes áreas de investimento que nós temos feito para conseguir quebrar o ciclo do ataque antes das coisas acontecerem, em termos de facto um dano maior. Matar à partida, não é? Matar logo à partida. Portanto, isso é uma das grandes áreas de investimento que muitas vezes, portanto, quando nós já estamos no after the fact, estamos naquilo que nós chamamos muitas vezes o post-breach, já depois do incidente, o tempo que nós levamos a tentar mitigar e a tentar, de certa forma, restabelecer o serviço é muito mais demorado e o custo é muito maior. Portanto, tentar fazer isso antes. Por outro lado, olhar para uma dinâmica relacionada aqui com a inteligência artificial generativa no mundo da segurança. Algumas das coisas que têm sido interessantes é conseguir trazer, por exemplo, para pessoas que têm menos skills do ponto de vista de segurança, trazer também para essas pessoas capacidade de conseguir fazer análise, e isso numa linguagem natural. Isso é o que temos vindo, no fundo, a trazer em termos de capacitação para fazer também face à falta de recursos. Tem sido umas áreas onde os nossos clientes têm, de facto, trazido umas grandes mais-valias, portanto, conseguir, de uma forma muito simples, através da linguagem natural, resolver problemas, ou conseguir interpretar aquilo que, no fundo, tem à sua frente para endereçar. Muitas vezes estamos a falar, por exemplo, conseguir fazer uma análise de código malicioso numa fração de segundos, atividades que mesmo para um analista muito experiente, se calhar iria demorar horas a tentar perceber e entender o que é que de facto está por trás. Portanto, são este tipo de coisas que, no fundo, vamos evoluindo em termos daquilo que é as capacidades de inteligência artificial também para dentro do mundo da cibersegurança, que vão, de uma certa forma, não só dar resposta e resolver problemas, mas também trazer aqui uma resposta àquilo que é às pessoas, ou à falta delas, neste caso, para conseguir escalar em termos de capacidade. Eu agradeço aos três o ótimo debate, a ótima conversa, a discordância e que acaba por ser também acabam por concordar nos pontos essenciais, e agradeço a todos a vossa presença em nome do Jornal Económico. E recordar que podem assistir a esta conferência e a este debate na íntegra nas nossas redes sociais. Esperemos que não tenham nenhum ataque e que não utilizem as imagens lá captadas para fazerem deepfakes da nossa cara e da nossa voz. E agradeço mais uma vez a vossa presença e até um próximo dos pequenos almoços executivos do Jornal Económico. Muito obrigado.